última conferência minha aqui em Fortaleza. Então, acho que, em primeiro lugar, cabem diversos agradecimentos em relação ao convite e a maneira sempre calorosa como eu sou recebido aqui em Fortaleza. Então, eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao professor Horácio Frota, do programa de doutorado em Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará. Queria agradecer ao professor Gentili, que eu não conhecia, que tive muito prazer em partilhar a mesa com ele diversas vezes. Queria agradecer também a SMEC, na pessoa do Dr. Heráclito Vieira, e queria também agradecer a Andréia, a Ana Carolina e todas as pessoas que deram apoio para essa visita, né? Eu vou tentar aqui fazer uma síntese, né, do que eu trabalhei ao longo da semana, né, tentando desenvolver um pouco mais a ideia da crise da democracia. Passar o slide. Quer que passe lá? Acho que eu tenho um PowerPoint. Não, eu estou, mas eu vi o programa original está com a Ana Carolina. Eu fiz umas modificações. Então, volto ao ponto de partida, que eu falei rapidamente sobre ele aqui na semana passada, que nós vivemos um processo de crise das democracias que é bastante diferente da ideia de golpe, né? Ou seja, a democracia é uma forma, vamos dizer, aberta de organização política. Nesse sentido, é possível dizer que existe uma crise da democracia desde que ela foi inventada, né, ou que ela se tornou a principal forma de organização política moderna, que é uma crise da democracia que estaria ligada talvez à ideia de que ela vamos dizer, uma forma inacabada, né? Ou seja, a democracia ela tem promessas, né, para a gente lembrar aqui, né, o cientista e filósofo político italiano Norberto Bobbio, né, a democracia ela tem um conjunto de promessas que são muito amplas, né, e que, evidentemente, elas são de difícil cumprimento. Portanto, a democracia ela sempre teve promessas não cumpridas e, nesse sentido, ela foi sempre cobrada, né, pelos seus apoiadores, por aqueles que querem aprofundá-la, e diversos elementos da sua crise estiveram relacionados a isso. A democracia não realizou determinadas promessas, né? Mas não é disso que nós estamos falando quando a gente está falando hoje da crise da democracia. A gente está falando da crise da democracia em relação, vamos dizer, à sua degradação, ou mesmo às formas alternativas de organização política que não são democráticas e que frequentemente nós conhecemos por golpes ou formas de autoritarismo, né? Então, vou usar exemplos, e aí existe uma diferença, né, entre a democracia e o golpe, né? Ou existe uma diferença entre a degradação da democracia e o golpe. A degradação da democracia ela é o quê? Né? A degradação da democracia é quando, de dentro da própria democracia, pessoas usam as instituições democráticas para degradar, né, ou para erodir
uma certa confiança na democracia. Por que eu coloquei essa live aqui? Essa foto do nosso presidente cortando cabelo, se não me engano, na segunda-feira, porque ali ele, na verdade, estava erodindo a credibilidade internacional do país, né? Assim, ele cancelou uma audiência, como disse, das relações exteriores da França, que todo presidente tem todo o direito de cancelar uma audiência com ministros por uma série de questões, mas ele fez questão de mostrar que ele não queria encontrá-lo, então ele fez uma live no mesmo momento, cortando cabelo, né? E essa live, no mesmo momento, então, cortando cabelo, o que ela é? Ela é uma degradação da forma como o país se relaciona internacionalmente com outros países. Então, eu uso aqui essa ideia para trabalhar um elemento da ideia de degradação democrática, tal como ela foi discutida por dois professores, né, todos os dois da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que é a democracia hoje ela é degradada de dentro. Não é o golpe, no sentido de que alguém completamente externo à ordem política, legal, impõe uma ruptura radical nessa ordem política legal. A gente sabe que isso aconteceu no Chile no dia 11 de setembro de 1973, aconteceu no Brasil nos dias 31 de março, 1º de abril de 1964, aconteceu na Argentina nos dias 24 e 25 de março de 1976, né? Esses foram os golpes. A degradação democrática é um outro processo, isso que eu tentei chamar a atenção aqui em diversos momentos. Ela ocorre de dentro, né? Ela ocorre quando, na verdade, alguma questão muito forte relativa à ordem democrática, né? Ou ao relacionamento que a democracia coloca entre países. Então, a relação entre países ela é feita com base no respeito mútuo, né? E quando esse respeito mútuo não existe, né? Evidentemente que alguma coisa se degrada. Como também eu poderia, né, ter mostrado aqui o Twitter do nosso presidente em relação ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi uma questão interna, né? E que também foi muito relevante. Por quê? Porque a Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição muito importante, né? Mencionado, se não me engano, em 5 ou 6 lugares da Constituição de 1988, a Ordem dos Advogados do Brasil é titular da ação direta de inconstitucionalidade, né? Tá mencionada nos artigos 102 e 103 da Constituição de 1988, né? Assim como também mencionada em outras situações. Então, o que seria o golpe de Estado e o que seria a degradação democrática, né? O golpe de Estado, aqui eu tenho uma definição de um teórico francês do século XVII, né? O Gabriel Naudet, um discípulo de Maquiavel, né? Portanto, ainda trabalha na ideia dos príncipes, né? E das formas como os príncipes podem romper com a ordem política. E o Naudet, ele foi a primeira pessoa que falou na ideia de golpe, né? E ele fala em golpe como aquelas ações arrojadas e extraordinárias que os príncipes são forçados a tomar situações difíceis e desesperadas, contrariamente à lei comum, sem manter qualquer forma de ordem ou justiça, colocando de lado o interesse particular, né? Então aqui tem uma visão de golpe que eu acho que continua sendo bastante atual, né? O próximo porque, na verdade, a gente teve diferentes tipos de rupturas políticas, né, nos diferentes momentos desde então, e todas elas a gente acostumou a caracterizar essas rupturas como golpe, né? No século XVII, então, é isso, os príncipes, conspirações palacianas, né? No século XIX, envolve segmentos do Estado, né? No século XX, general, golpes, tanques, né? Mas nós não estamos falando, então, aqui disso, né? Nós estamos falando da degradação da democracia por dentro, né? A degradação da democracia pelos seus dirigentes.
Infelizmente, né, eu diria, né, o Brasil está, né, tem um presidente que encaixa muito bem nessa definição do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, mas nós não somos um país, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz a mesma coisa, né? Ele, na última semana, né, ele também ofendeu 4 membros mulheres do Congresso dos Estados Unidos, 3 delas nascidas nos Estados Unidos e uma delas que chegou aos Estados Unidos com 2 anos, e ele falou que elas deveriam voltar para os seus países de origem, né? Então, ele está degradando a própria ideia de que existem congressistas, né, ou existem pessoas que foram eleitas pelo eleitorado, né, e de que, na verdade, ele está negando a legitimidade delas, e ao negar a legitimidade delas, ele nega a própria legitimidade da instituição Congresso dos Estados Unidos. Dei esse exemplo aqui na sexta-feira passada, e, infelizmente, o presidente dos Estados Unidos, né, essa conjuntura ela é muito ruim para os cidadãos, mas ela é boa para os cientistas políticos. Todos os dias a gente tem um exemplo novo, né? Então, no fim de semana, o Trump atacou mais um parlamentar do Congresso dos Estados Unidos, né? Um deputado federal, representante de um distrito na região de Baltimore, né? E ele falou assim, levou um patamar um pouco além essa agressão, na medida em que ele falou o seguinte: o distrito eleitoral dele é constituído por ratos, né? Então, já não é mais um ataque unicamente aos parlamentares, mas é um ataque aos membros, ao eleitorado, né? À cidadania, aos membros do distrito, né? Então, tentando aqui mostrar e fazer uma comparação, né, que a gente tem esse dado sobre a erosão democrática, e aqui o que a gente tem? No período anterior, chamada terceira onda de democratização, que é esse período que talvez a gente ainda esteja vivendo, talvez já tenha chegado ao final, e é polêmico entre os cientistas políticos, se a gente chama a terceira onda de democratização, continua, ela começou com a democratização de Portugal e da Espanha, em 74, 75, ela continuou com as democratizações latino-americanas, né, Argentina em 83, Brasil e Uruguai em 85, depois o Chile em 1990, o México no ano 2000, ela foi à África do Sul e também em alguns lugares da Ásia, como as Filipinas. Isso é a terceira onda de democratização. No período anterior, que é a primeira coluna, a gente vê que basicamente as rupturas democráticas se davam por golpes militares, a parte preta, né, que é a maior, né? Elas se davam também por invasão, né, diferentes casos, né? Os Estados Unidos invadiu Guatemala em 1954, pôs fim à ordem democrática lá. Os Estados Unidos invadiu a República Dominicana em 1965, também pôs fim à experiência democrática ali. Então a invasão era importante, né? Mas esse fenômeno da erosão democrática, ele é mais recente. Ele é da terceira onda de democratização, então é aquela coluna quadradazinha, segunda coluna, a parte quadrada da segunda coluna, né? Onde aparece então a ideia da erosão democrática. Esse é o caso que nós estamos vivendo então contemporaneamente. No livro, eu falei um pouco disso na Universidade Estadual do Ceará, mas não falei em detalhes, não apresentei essa ideia em detalhes aqui, então gostaria de voltar um pouco a essa ideia aqui na SMEC. No livro do Steven Levitsky e do Ziblatt, eles colocam 4 elementos da degradação democrática. E vale a pena a gente pensar esses 4 elementos e aplicar em diversas direções para a gente, na verdade, entender um pouco melhor o que é esse processo de degradação democrática. E o primeiro elemento é que os próprios governantes rejeitam ideias ou dimensões
do jogo político democrático, né? E que eu poderia, mais uma vez, dar diferentes exemplos, né? O Donald Trump, durante as eleições, em 2016, dizendo these elections are rigged, essas eleições estão viciadas, vai haver fraude maciça nas eleições. Mesmo depois de eleito, perguntaram para ele, mas presidente, então, o senhor ganhou as eleições, ainda assim houve fraude, né? Então, a ideia de que o próprio governante, ele lança desconfiança sobre as instituições democráticas, né? Então, o Trump faz isso, a gente viu que o Bolsonaro também fez isso em relação às urnas eletrônicas, né? O presidente das Filipinas lança enormes dúvidas sobre direitos, a estrutura de direitos. Ele fala, não, existe muita criminalidade nas Filipinas. O presidente lá é o Duterte, né, também conhecido como esse tipo de líder populista que ajuda na degradação das instituições democráticas. Ele diz, não, existe muita violência nas Filipinas e para estabilizar a situação eu vou ter que matar 5.000 pessoas, né? Então, o próprio presidente coloca essa questão, né, de uma violação maciça dos direitos humanos no país dele. Tudo isso, né, está nessa mesma direção que eu gostaria de apontar para vocês. Ou seja, nós estamos falando de militares dizendo eu vou retirar esse presidente do poder, como ocorreu no Brasil, na Argentina, no Chile, em outros países, no Peru, em outros países da América do Sul, nos anos 60 e 70. Né? O que a gente está falando são de governantes que ajudam no questionamento das regras da vida democrática, né? E que questionam essas regras da vida democrática. Quem as questiona? Os próprios governantes. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é a negação da legitimidade dos oponentes políticos, né? Lembrando aqui uma frase do famoso cientista político norte-americano, né, dos grandes clássicos da ciência política norte-americana, Robert Dahl. O Robert Dahl dizia o seguinte: a democracia envolve a ideia da oposição leal, né? Então, é o seguinte, o opositor, ele não é um traidor, ele não é uma pessoa que quer destruir o país, ele é uma pessoa que tem visões diferentes sobre a democracia, sobre a política democrática, né? Então, o que ocorre nesse momento? A gente tem cada vez mais uma ideia de que o opositor é um traidor. O opositor é alguém que tem que ser retirado do jogo político, né? A gente pode pensar isso em diferentes casos, né? Mais uma vez, durante a campanha eleitoral de 2016, o Trump falou num debate para Hillary Clinton: se eu for presidente, eu vou te processar e você irá para a cadeia, né? Então, não existe oposição leal, né? Se o objetivo do presidente é colocar a oposição na cadeia, não existe oposição leal, porque a ideia de que a oposição contribui para o país começa a se erodir, né? Deixa eu ver isso no nosso país também, né? Desde o período pré-eleitoral, onde o ex-presidente Lula acabou condenado e retirado do processo de competição política, né? A gente viu isso também nas Filipinas. O Duterte retirou o presidente da Suprema Corte da sua posição e depois colocou um dos principais líderes da oposição, um senador, na cadeia, né? Então, todas essas ideias, na verdade, elas degradam a ideia da oposição leal, né? E ao degradar a ideia da oposição leal, elas degradam a ideia da democracia, porque não existe democracia sem oposição, né? Se não existe democracia sem a ideia de que a oposição eventualmente poderá, em algum dia, ser situação, né? E se a oposição é traidora, presa, ou o que for, né? Evidentemente que a própria ideia democrática está sendo erodida. A questão da violência, né? Ou seja, a democracia é uma forma de estabilização da violência e da coerção, né? A democracia é, na verdade, um regime que acredita que a solução de conflitos se dá por uma via pacífica, né?
de que os conflitos que existem entre os indivíduos não podem ser resolvidos por meio da violência. É por isso que existe uma estrutura de direitos civis, é por isso que os direitos civis são estabilizados, não é? É por isso que, na verdade, se inventou um conjunto de formas de mediação de conflitos, né? Mais uma vez, a gente vê o problema da violência, e aí eu acho que talvez os Estados Unidos seja um pouco mais exceção nisso, Brasil, Filipinas, um pouco a Hungria, né? São países onde a gente vê cada vez mais essa questão de um incentivo à violência, né? Esse incentivo à violência acontece de diversas maneiras. A gente viu diversos episódios no ano passado, a tentativa de ataque a tiros à caravana do ex-presidente Lula, ou o atentado ao atual presidente, então candidato Jair Bolsonaro. Tudo isso, na verdade, são evidências de que a violência, de que a nossa democracia, que havia, pelo menos no campo político contido, a violência já começa a ser suscetível a atos de violência. A mesma coisa a gente pode dizer em relação a Filipinas, em relação à Hungria, né? E, por último, a questão das liberdades civis, né? Democracia implica em liberdades civis. A gente conversou aqui na sexta-feira passada com o professor Finkelstein, e eu falei sobre a questão das mediações políticas, né? A democracia precisa de mediadores políticos. Quem são esses mediadores? Associações civis, os partidos, a mídia, né? E para que essas instituições exerçam o seu papel, é preciso ter uma estabilização desses direitos, né? Que são, então, atacados também de dentro pelo próprio presidente ou pelos líderes, por diferentes líderes políticos, né? Mais uma vez, muitos exemplos, começando pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ataca o New York Times, ataca a CNN, teve um ato de troca violentíssima com o correspondente da CNN na Casa Branca, né? O próprio presidente nosso atacou a jornalista Miriam Leitão, o Orbán foi um pouco além, né? E, na verdade, ele quase criou uma mídia oficial na Hungria para apoiá-lo, né? Na verdade, ele está naquela situação que é a mais perigosa de todos, que é um presidente, na melhor das hipóteses, semi-democrático, com maioria constitucional, né? O presidente semi-democrático com maioria constitucional, ele tem ideias, ele tem uma certa capacidade de implementar, né? Então, ele fez uma lei para extinguir, né, ou impedir o funcionamento de uma universidade na Hungria, né, a Universidade Central Europeia, né? Então, nós temos aqui, mais uma vez, toda essa questão seguinte: a democracia precisa dos mediadores, mas os mediadores precisam de garantias legais, né? Ou seja, eles precisam de garantias de direitos que façam com que eles exerçam o seu papel. Uma imprensa que se acha que está correndo risco, ela não exerce até o limite o seu papel, né? Aliás, mais uma vez, né, o nosso presidente, né, eu dei a minha última conferência, e hoje ele falou exatamente essa frase, né, em relação ao jornalista Glenn Greenwald, do Intercept: pode ser que ele pegue uma cana, né? Essa foi a frase, né? Também do fim de semana, né? Que, mais uma vez, significa o seguinte: o jornalista, que pode ser que ele pegue uma cana, pode estar sendo intimidado no seu papel de exercer aquele que é o papel natural da imprensa, não é? O controle das atividades do poder político e dos abusos de poder. É exatamente isso que o Greenwald está fazendo nesse momento. Eu tentei discutir um pouco também, ao longo do curso, essa questão de gatekeeping, né? Ou seja,
a democracia precisa... que faz? Qual que é o problema, né? Pensando aqui na questão do populismo de direita, né? Qual que é o problema em relação a esses líderes populistas, né? E o problema em relação a esses líderes populistas é que, eventualmente, eles têm que ser contidos. Mas como contê-los, né? A gente sabe, esses líderes populistas de direita, o principal fenômeno que a gente vê de erosão da democracia, nesse momento, né, esses líderes populistas de direita, eles atacam direitos, atacam instituições, atacam instituições de controle fundamentais, atacam jornalistas, associações civis, né, OAB, né, vale a pena dar esse exemplo aqui, né, e o Steven Levitsky, ele tem uma ideia do seguinte: o problema, uma teoria muito adaptada aos Estados Unidos, que na verdade eu tentei criticar nessas aulas que eu dei lá na Universidade Estadual do Ceará, uma das coisas que ele fala é o seguinte, que o problema da democracia é que ela perdeu o gatekeeping, né, a sua capacidade de conter, né, a porteira, vamos dizer, né, ela perdeu a porteira, né, e na verdade eu pessoalmente acho que essa é uma visão limitada do problema democrático, né. Então vamos ver o que o... Não, vou deixar ali onde está. O Levitsky e o Ziblatt vão dizer o seguinte, né, os fundadores da democracia americana estavam fortemente preocupados com a questão da contenção. Ao desenhar a Constituição dos Estados Unidos, seu sistema eleitoral, eles lidaram com o dilema que permanece atual. De um lado, eles não queriam um monarca, e sim um presidente eleito, né? A grande inovação dos Estados Unidos realiza na estrutura de poder, que permanece até hoje. Nós estamos nessa tradição, que a gente chama de presidencialismo, não é? Eles queriam um presidente eleito que se adaptasse a uma forma republicana de um governo popular, né? Ou seja, a ideia de que o governo popular exige um indivíduo que não seja hierarquicamente superior aos outros, né? Que ele possa ser eleito, removido, que haja revezamento no poder, tudo isso faz parte de uma forma republicana de governo popular. Por outro lado, os fundadores, né, não acreditavam plenamente na capacidade de julgamento da instituição que eles criaram, então foi o colégio eleitoral, né? Que eu acho que é o problema aqui, tentando então ir para uma teoria um pouco mais, vamos dizer, crítica da democracia, né? De uma certa, a gente chama essas teorias do gatekeeping de teorias elitistas, né? Evidentemente que o momento de constituição da democracia americana foi um momento extremamente importante, mas, claro, os Estados Unidos começou a sua história com uma democracia restrita, não é? Existiam restrições ao voto, restrições de propriedade ao voto, não existia voto feminino, não existia voto da classe trabalhadora, né? Ainda assim, o que é o importante em relação à democracia americana? Muito menos as restrições, muito mais o fato que se instituiu uma forma de governo republicano e popular, que eventualmente foi ampliada, né? Foi ampliada no sentido de que todos têm direito ao voto, no sentido de que o sufrágio foi dado, ampliado para as mulheres, né? Que a gente tem então um eleitorado que representa o conjunto da população. Se os pais fundadores, né, os fundadores, né, founding fathers, né, a princípio pensavam em restrições da democracia, o importante é que as restrições raramente funcionam no sentido quando a democracia é ampliada, né? Gostaria de chamar muita atenção disso, né? É verdade que os Estados Unidos têm um colégio eleitoral, mas também é verdade que a Hillary Clinton ganhou as eleições no voto popular. E o colégio eleitoral, na verdade, foi a instituição que viabilizou a eleição do Donald Trump, né? Eu tinha até um mapa das eleições, mas acabei não trazendo, né? O colégio eleitoral é uma instituição que faz com que um eleitor do estado da Dakota do Sul tenha 40 vezes mais votos do que um eleitor do estado da Califórnia, né?
portanto, ele traz desigualdades políticas fundamentais da soberania, né? E não é à toa que essas formas de contenção elas não funcionam mais, né? Por outro lado, né, não me parece que o problema da degradação democrática é simplesmente o problema da contenção dos líderes populistas, né? O problema da degradação democrática é que nós temos polarização, empobrecimento do debate público, uma atuação, muitas vezes, antidemocrática nas redes sociais, né? A gente viu isso tanto nas eleições dos Estados Unidos, mas vimos isso também nas eleições brasileiras do ano passado, né? Então, a gente tem um conjunto de questões que fazem com que a degradação da democracia exista e não vale a pena reduzi-los apenas a isso. Algumas pessoas não foram contidas, né? Até porque o próprio eleitorado das principais democracias contemporâneas, ele não está satisfeito com o establishment político. Ele é um eleitorado crítico do establishment político. A questão é quais são as respostas que a gente dá a essa questão no campo democrático, né? E não nas formas de contenção da própria soberania popular. Aqui, um slide assim, ainda em construção, mas que eu gostaria de voltar a essa questão, porque eu acho que essa é uma questão importante, que eu acabei não conseguindo discutir muito no curso da Universidade Estadual do Ceará, mas gostaria de discutir com vocês, que tem um autor alemão dos anos 30, chamado Franz Neumann, que escreveu um livro chamado Ditadura e Democracia, e o Franz Neumann dizia o seguinte, que a questão é que existe uma tensão histórica entre soberania e direitos, né? Então, uma formulação bastante diferente daquela do Stephen Levitz. Stephen Levitz vai dizer o seguinte, a democracia é importante, mas você precisa de formas de contenção. Franz Neumann vai dizer, não, existe uma tensão histórica entre democracia e direito, e essa tensão varia historicamente. Então, não, provavelmente, né, discutimos isso, eu tive o prazer de dar uma entrevista hoje para o professor Gentili, na parte da tarde, ele perguntou, nós estamos na direção do fascismo? Bom, espero que não, né? Porque o fascismo ele tem uma tensão na questão entre democracia e direito, que né, ele, ao final, ele rompe com as duas, né? O fascismo, na verdade, ele não é democrático e ele também não aceita essa tradição de direitos que vem desde o século XVIII, né? Essa tensão democrática, então, né, e aqui eu volto também a uma questão que o professor Finkelstein colocou aqui na semana passada, né? Essa tensão, na verdade, ela encontra diferentes formulações históricas. A formulação do fascismo é antidemocrático e antitradição de direitos. A dimensão do populismo já é diferente, né? O populismo, ele tenta, de alguma maneira, reabilitar a ideia do eleitorado, né? Ainda que o problema da tradição de direito seja muito mais problemática para ele, né? O que eu acho é que a gente está vivendo um terceiro momento, né? Um segundo ou terceiro momento de tensão entre democracia e direitos, né? Então, a democracia ela não está sendo abolida, mas as mediações que o sistema de direito é capaz de estabelecer, seja em relação à competitividade, seja em relação a uma série de outras questões, né, está sendo atacado. Não à toa, o nosso presidente atacou a Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Por que ele atacou a Ordem dos Advogados do Brasil? Porque existe, de alguma maneira, uma relação entre ela e uma certa tradição de direitos no nosso país, na nossa Constituição, não é? Onde a Ordem dos Advogados do Brasil, já mencionei isso aqui hoje, aparece diversas vezes. Temos também um problema que a gente não pode deixar de lado. Eu tentei discutir esse problema nas aulas da segunda e da terça, e eu gostaria de apresentar ele aqui para vocês também, que é o seguinte, existe uma questão que é vamos dizer que poderia ser traduzida na seguinte formulação: quão democrática a democracia é, né? E essa questão de quão democrática a democracia ela envolve a questão de quais são as condições da contestação, né?
Existem momentos em que a democracia permite condições mais igualitárias da contestação política. Existem outros momentos nos quais a democracia ela distorce as condições da contestação, né? Toda disputa democrática, na verdade, ela envolve uma série de regras. Quanto melhor essas regras forem seguidas, mais democrática a democracia será, né? E quanto menos essas regras forem seguidas, menos democrática a democracia será, né? E essa, mais uma vez, é uma questão que ela está um pouco além da formulação do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, porque, evidentemente, que você pode conter a chegada de um líder populista por um sistema de gatekeeping. Mas o preço de conter a chegada do líder populista num sistema, vamos dizer, de gatekeeping, de contenção, significa conter a chegada dele restringindo as condições da competição política, né? É muito melhor que as condições da competição política sejam amplas, né? E permitam, na verdade, vamos dizer, para usar um termo também da ciência política, uma ampla oferta de propostas políticas, né? A democracia ou as eleições, ela tem que envolver uma oferta mais ampla. Se a social-democracia não pode competir, se a esquerda não pode competir, se movimentos sociais não podem contestar o governo, se a mídia não é completamente pluralista, não aceita novas formas, vamos dizer, de expressão da vontade política, na verdade a gente está restringindo a democracia. E aí eu vou dizer, não, essa minha democracia é extremamente sólida, só tem um problema, ela restringe quase todas as manifestações da vontade política. Isso não é a democracia. Então, o preço da manutenção da democracia não pode ser a própria restrição da democracia, né? Mas ela tem que ser a ampliação das regras que permitam uma competição mais ampla e mais livre entre os diferentes atores. Acho que desformatou. Então, tentando aqui sintetizar esse quadro, que está incompreensível, né? O que eu tinha nesse quadro era a ideia de que, então, a democracia ela envolve... vamos tentar, inclusive, me ajudar, né? A democracia envolve um conjunto mais amplo de categorias. São 4. Pode deixar só a parte de cima primeiro, depois a gente mostra a parte de baixo. Então, o que eu estou tentando apontar é que para a gente pensar a democracia de uma forma mais constante, a gente tem que pensar os processos que ocorrem no nível público, né? Aquilo que o Steve Levitsky e o Daniel Ziblatt estão chamando de polarização, né? É importante pensar o seguinte, nós temos uma polarização no sistema político, né? Sociedades como os Estados Unidos, o Brasil, mas também as Filipinas, a Hungria, a Inglaterra, do Brexit, né? Na verdade, a polarização está no campo da esfera pública, né? Dos valores democráticos, dessa questão que eu tentei discutir na Universidade Estadual do Ceará, na semana passada, que é quem é o demos, né? Existe uma polarização sobre, eu posso ampliar o demos para incluir as mulheres, os negros, né? A participação das mulheres na política está sob ataque em quase todos os países do mundo. Ela está sob ataque nos Estados Unidos, não por acaso, o Trump marcou 4 deputadas que não são brancas, que são ou latinas ou negras, né? Por quê? Porque, na verdade, existe uma polarização na esfera pública, né? Sobre essa questão. Quais são os valores? O que é o demos? Como ampliá-lo?
se a gente deve fazer políticas de ação afirmativa. Essa é uma polêmica no Brasil, uma polêmica nos Estados Unidos. Então, existe uma primeira questão que eu, tentando ampliar a teoria proposta pelo Levitsky, pelo Ziegler, coloco aqui, que existem processos de polarização no nível público. Os valores da democracia estão em questão. Os valores da democracia estão sendo disputados, não porque os democratas e os republicanos estão brigando nos Estados Unidos, não porque o PT e o PSL estão brigando no Brasil, não porque o Orbán atacou todos os partidos mais bem estabelecidos da Hungria, como, por exemplo, a Aliança dos Democratas Livres, né? Na verdade, o debate, a contestação sobre os valores democráticos se dá no nível da esfera pública. Segunda questão, que eu acho que é importante entender aqui, né, para a gente entender essa questão do populismo de direita, os líderes populistas estão tentando fazer mudanças fortes em algumas questões. Eles estão tentando mudar quem é o Deus, eles estão tentando impor questões, então, importantes, no caso dos Estados Unidos, restrições à migração, no caso brasileiro, uma série de mudanças em relação a quem vai à universidade, ou mudanças em relação a armas, em relação às formas de coerção, né? A gente sabe que tudo isso está acontecendo aqui, mas eu acho que a questão central que está colocada é se os líderes populistas conseguem mudar as condições da contestação política e se eles conseguem fazer mudanças no nível constitucional sobre o quê? Sobre o papel dos mediadores políticos, né? Eu acho que são as duas questões fundamentais da crise da democracia e que nos permitem diferenciar países, né? Esse é um quadro grande que eu estou tentando trabalhar em diferentes países, mas para essa conferência aqui eu resolvi trazer apenas uma comparação entre Brasil e Estados Unidos, porque a questão fundamental no final é qual é o dano que o líder populista de direita consegue fazer ao sistema democrático. E a questão que eu trago aqui é: o líder populista de direita faz mais danos, nosso líder populista de direita faz mais danos do que aqui no nosso país, do que o Donald Trump é capaz de fazer nos Estados Unidos. Por quê? Pela estabilidade de duas instituições, né? O sistema legal, especialmente no caso dos Estados Unidos, e as condições da contestação, né? Essas são as variações que no final vão dizer quanto que uma democracia consegue sobreviver ou não a um líder populista, né? Eu sigo, né, alguns colegas cientistas políticos dos Estados Unidos que ao final da eleição do ano passado para o Congresso esperaram aliviados. Porque as condições da contestação não mudaram, né? Ou seja, a eleição de 2018 para o Congresso dos Estados Unidos ela ocorreu nas mesmas condições que as eleições anteriores. As regras não foram mudadas e a oposição foi capaz de contestar o Trump. E o Partido Democrata reassumiu a liderança na Câmara dos Deputados, né? Que mostra, mais uma vez, que as condições da contestação não mudaram. Também chama a atenção que diversas mudanças que o Trump tentou fazer em relação, especialmente aos imigrantes, mas também mudanças importantes em relação ao próprio sistema eleitoral, que ele está tentando fazer agora, né? Num debate que está sendo menos coberto pela imprensa brasileira em relação ao censo nos Estados Unidos, elas foram bloqueadas pelo sistema judicial. Então, o que eu chamo a atenção, né? A capacidade do líder populista de degradar a institucionalidade democrática varia de acordo com a força dessa institucionalidade democrática, né? Esse eu acho que é o problema mais sério que nós enfrentamos no Brasil hoje, né? Não sabemos ainda se a nossa institucionalidade democrática será capaz de sobreviver ao bolsonarismo, né? A gente sabe que ele ataca
essa institucionalidade, como todo líder populista de direita ataca, né? Ele não é diferente do Trump nisso. O Trump tentou mudar condições da imigração, ele tentou romper com as estruturas do federalismo norte-americano, tentando obrigar as cidades a perseguirem imigrantes ilegais. As grandes cidades norte-americanas que usam o conceito de santuário político, elas não o fizeram, né? Então, ele, na verdade, tentou mudar, e agora ele está tentando mudar as próprias condições das eleições de 2020. Por quê? Porque ele quer mudar, redesenhar os distritos eleitorais com base no censo, mas, mais uma vez, ele foi bloqueado pelos tribunais, né? Então, a questão nossa é: temos um Congresso, ou instituições da sociedade civil, ou um poder judiciário forte o suficiente para conter esses elementos do bolsonarismo, né? Essa é a questão que nós temos que acompanhar, mas mais do que isso, essa é a questão que os democratas brasileiros devem lutar nos próximos anos, né? Manter as condições da competição, manter a independência dos poderes, para que a nossa democracia continue sendo uma democracia que permita a contestação e que esteja baseada na legalidade. Vou terminar. Vamos aí, então, abrir o debate. Isso realmente fiz uma